Bom, agora falando do jogo, porque hoje tem Palmeiras e Inter de Limeira, na voz do Gabriel Dias, aqui na Jovem Pan. Mais tarde, a bola vai rolar às 21h35. Os comentários do nosso Fábio Piperno, as reportagens do Giovanni Chacon. Palmeiras e Inter de Limeira, o Verdão em busca da primeira vitória na temporada 2024 e vai reencontrar o torcedor no Allianz Parque. Primeiro jogo também do Palmeiras dentro da sua casa, o bicampeão estadual Palmeiras, que tem a Inter de Limeira. E para saber aqui da nossa mesa sobre o jogo, nós temos a provável escalação do Palestra, que deve entrar com o Everton no gol, aí vem Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo. Aí naquela linha de 3 zagueiros, né? Não se confunda, Palmeiras segue com a linha de 3, né? Rocha, Gomes e Murilo. O Mike, como se fosse o ala aberto pela direita. Zé Rafael, Richard Rios e o Veiga na armação das jogadas. O Piquerez deve ser a grande novidade. Na lateral esquerda, na ala esquerda, ele que não atuou no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, ainda se recuperando do que sofreu ainda no final do ano passado, daquela lesão que ele teve. E no ataque, Rony e Breno Lopes. Essa é a provável escalação do Palmeiras, com a possibilidade das entradas de Vanderlan, se o Piquerez ainda não estiver 100%, e até mesmo do Bruno Rodrigues no ataque titular, ou na vaga do Rony ou na vaga do Breno Lopes. Breno Lopes, aniversariante do dia. Palmeiras e Inter de Limeira, o que esperar do jogo, Vanderlei Nogueira? Pedro, o Palmeiras é favoritíssimo, né, contra a Internacional de Limeira. Pegou um adversário mais difícil, né? Entre os grandões, eu já falei, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino foi o adversário mais difícil. E o Palmeiras deixou isso muito claro, foi um jogo complicado mesmo, sem dúvida. Novo Horizontino é um clube bom, participou bem da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tem a Internacional de Limeira, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, vive tecnicamente o seu momento, talvez o seu momento mais frágil da sua história, uma longa história, né? E enfrenta o Palmeiras dentro de casa, tentando tirar a ferrugem, né? O professor Abel está tentando tirar a ferrugem do time para ele voltar a embalar e mostrar daqui 4, 5 rodadas o que pode fazer nessa temporada. Então é um adversário fraco para o Palmeiras é favoritíssimo. Agora, eu estava pensando hoje, pela manhã, Pedro, nem sempre foi assim, né, Pedro? Porque a Internacional de Limeira foi campeã paulista em 1986 contra o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Acreditem nisso. Precisava lembrar? O torcedor do Palmeiras que está nos acompanhando está assim, mas precisava lembrar disso. Eu lembrei porque tem muita gente, né, Pedro, não é o seu caso, que acha que o futebol começou nos últimos 10 anos, e não é bem assim, né? Então, em 1986, num campeonato com 20 clubes, o Paulistão, a Internacional foi campeã contra o Palmeiras. E você veja, mais uma pedrinha, digamos assim, naquela tese de que torcida é extremamente importante que ganha jogo. Os 2 jogos contra o Palmeiras foram no Morumbi. 180 mil pessoas nos 2 jogos, um total de 180 mil pessoas. O primeiro jogo 0-0, o segundo jogo 2-1 para a Internacional de Limeira. O Palmeiras vice-campeão, a Internacional campeã daquela temporada. Então nem sempre foi essa diferença toda. Claro que hoje é uma situação completamente diferente e o Palmeiras é favoritíssimo para o jogo dessa noite, na sua segunda rodada. E detalhe, Emerson Santos, jogador que foi decisivo contra o River Plate, naquele jogo que o palmeirense também não gosta de lembrar. Palmeiras e River, aqui no Allianz Parque, foi aquela emoção, teve gol anulado, teve pênalti que foi marcado e depois foi desmarcado com a ajuda do VAR e tudo mais. E o Emerson Santos foi decisivo para tirar uma bola na linha ali. Hoje, Emerson Santos do outro lado, zagueiro da Inter de Limeira, reencontra o Palmeiras depois de ter tido uma participação assim decisiva naquela Libertadores, para o Palmeiras chegar à decisão e vencer o Santos. Naquela altura, gol marcado pelo Breno Lopes, aniversariante do dia. Bruno Prado, sua expectativa para Palmeiras e Inter de Limeira mais tarde, às 21h35. Bruno. Palmeiras tem um jogo mais tranquilo do que o da primeira rodada. O primeiro jogo foi fora de casa contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que, assim como a gente falou do Mirassol, também esteve perto do acesso para a Série A. E agora pega a Inter de Limeira, que é um time que
já está há alguns anos de volta à Série A1 do Paulista, vai jogar a Série D do Brasileiro nessa temporada, 4ª divisão, então é um time de um outro nível, né? Daqueles times que são montados para o campeonato estadual e que não vai ter os mesmos jogadores na Série D. Normalmente esses jogadores que vêm jogar o Paulista aqui por algum time que não está na Série B pelo menos, normalmente eles saem para jogar Série A ou Série B por outro clube. Então esse é o caso da Inter, montou um time para o Paulista e o primeiro objetivo é permanecer na Série A1. Então o Palmeiras é muito favorito para o jogo. Acho que o que vale acompanhar é como é que o time vai jogar, se vai ter alguma mudança ali na maneira de jogar, uma evolução da equipe. O primeiro jogo do Palmeiras foi ruim lá em Novo Horizonte, era um jogo que pelo desempenho o Palmeiras poderia até ter perdido e quase ganhou, estava ganhando até o finalzinho, mas o Novo Horizontino foi melhor que o Palmeiras no primeiro jogo. Então acho que a expectativa é essa, de uma melhora, de uma evolução, mas é um jogo bem mais tranquilo, né? É o contrário da tabela do São Paulo, que a gente falou aqui no início do programa. O São Paulo teve um jogo em casa contra um adversário mais fraco, que foi o Santo André, fez sua parte, venceu com tranquilidade. Ontem teve um jogo mais difícil lá em Mirassol contra um time de Série B que quase subiu para a Série A e empatou. O Palmeiras foi o contrário, teve o primeiro jogo contra um time de Série B, que é o Novo Horizontino, que é um time mais ou menos do nível do Mirassol, e também empatou mesmo o resultado do São Paulo, e agora tem, na teoria, um jogo mais tranquilo em casa, invertendo o que o São Paulo teve na primeira rodada. Palmeiras e Inter de Limeira, Inter de Limeira e Palmeiras, é o primeiro jogo do Palmeiras em casa na temporada 2024, com essa possibilidade de retornar aí o Joaquim Piquerez na ala esquerda do Palestra, do time comandado pelo professor Abel Ferreira, e há uma discussão entre os torcedores do Palmeiras, principalmente no ataque. O Palmeiras começa a temporada com Breno Lopes e Rony. Não começou com o Hendrick, porque está servindo a seleção pré-olímpica. Mas do time que encerrou a temporada, você até trouxe, né, Vanderlei, a informação de que, e o dado de que do time que encerrou contra o Cruzeiro, foi campeão brasileiro, do último jogo, para o primeiro jogo dessa temporada, a única diferença foi a entrada do Rony no lugar do Hendrick, já que o Piquerez também não participou daquele jogo porque já estava lesionado. Verdade. Então, assim, eu acho que é uma questão de hierarquia, porque tem muita gente pedindo, por exemplo, o Flaco Lopes nesse time, pedindo o Luiz Guilherme, e o torcedor fica, poxa, mas ele só deixa os mesmos de sempre, o Rony, o Breno Lopes. Eu acho que é uma questão de hierarquia. Quando o Flaco Lopes chegou, o Palmeiras já contava com o Rony, o Palmeiras já contava com o Breno Lopes, jogadores que marcaram gols importantes para o Palmeiras. Então também deve rolar ali uma certa gratidão. E deve rolar primeiro o teste e falar assim, vou colocar vocês primeiro. Vocês têm a preferência na hierarquia. Está fazendo o Tite, eu acho que está fazendo a mesma coisa. Se não der certo, aí beleza, aí podemos trocar as peças. Não vai morrer abraçado, eu acho. Não estamos falando no início, mas é exatamente nessa linha que você está falando. Eu acho que não tem por que mudar agora. É campeonato paulista, é início de caminhada, o time está enferrujado também, todos os times estão enferrujados com essa parada. Eu acho que vai dar oportunidade. Se reclamou tanto do Rony, na verdade, se ele emplacar, ele vai continuar no time. Mas se a coisa começar a rodar e não prosperar dentro de campo, eu acho que ele vai mudar. Eu acho que ele não vai fazer o que ele fez no ano passado. Segurou até onde pôde. O Tite vai fazer a mesma coisa no Flamengo. Estou falando isso agora, que está começando só a caminhada. O tempo vai dizer se isso vai acontecer ou não, Pedro. Bruno Prado, sobre Flaco Lopes, o River Plate está na mira do Flaco. O River Plate acena com a proposta, o Palmeiras só vende o jogador se aparecer aquela oferta irrecusável. Porque entende que o Flaco é um jogador jovem, que ainda tem potencial para poder evoluir, e não foi um jogador assim barato, está entre os jogadores mais caros da história do clube, se não o jogador mais caro da história do Palmeiras, o Flaco Lopes. Tem proposta do River Plate. River também é um time que sai gastando aí, como se não houvesse amanhã. Contratou o Borja outro dia, gente. Contratou o Borja. Fora outros nomes que a gente pode citar, como aquele atleta até que se destacou contra o Flamengo, foi para os Estados Unidos, estava no Atlanta United. O Barco. Também depositou uma grana ali para trazer o Barco. E se a gente puxar o elenco do River Plate, não é tão barato assim como a gente pensa, né? E a equipe naquela coisa, gastando como se não houvesse amanhã. Então o Palmeiras está, se for vender mesmo, vai vender por uma proposta irrecusável, que ainda não chegou. River Plate segue nas conversas, segue nas tratativas.
E o River Plate caiu nas oitavas, né? Vem acumulando fracassos ao mesmo tempo que gasta. Os últimos 2 anos caiu nas oitavas da Libertadores. Agora tem um interesse no Flaco porque perdeu o Salomón Rondón, atacante colombiano, que era a referência do time. E aí o De Michelis autorizou o River Plate a investir no Flaco, que não tem espaço nesse time do Palmeiras. Perde na concorrência pro Breno Lopes, pro Rony, pro Endrick, que está na seleção. Aí a gente até entende, a fase do Endrick é espetacular. Mas será que não merece mais chances, mais oportunidades o Flaco Lopes, Bruno Prado? Eu acho que sim, e acho que ele terá oportunidades, né? É natural, o Abel trabalha dessa maneira, já está aqui há mais de 3 anos, então ele trabalha muito nessa de... Ele terminou o ano com um time titular, que foi campeão, e ele inicia o ano com a mesma equipe, né? Acho que o recado que ele gosta de passar é esses caras conquistaram a vaga dentro de campo. Então, eles vão iniciar o próximo ano e aí a disputa está aberta. A partir de agora, quem tiver melhor vai ganhar lugar, como esses caras ganharam no ano passado, por isso eles têm a chance de iniciar agora. Então, o Richard Rios começa como titular, terminou o ano como titular, o Breno Lopes também terminou o ano como titular. Então, é dessa maneira que o Abel trabalha. Então, o Breno começa porque terminou o ano assim, o time terminou bem o ano e ele também terminou bem. O Rony está aí porque o Endrick está na seleção e o Rony era o titular, até que o Abel mexeu no time ali após a eliminação da Libertadores. Então o Rony e o Breno Lopes eram caras que terminaram o ano passado na frente dos outros atacantes, do Flaco e do Bruno Rodrigues, que chegou agora, né, que estava no Cruzeiro, é reforço agora, e o Endrick está lá na seleção. Se o Endrick não estivesse na seleção, ele ia começar com o Endrick e Breno Lopes, porque foi o que terminou o ano passado. O Endrick vai voltar depois do pré-olímpico e no meio do ano vai embora para o Real Madrid. Enquanto ele estiver aqui, ele vai ser titular, mas sem contar com o Endrick, que ainda vai ficar mais alguns jogos fora. Acho que essa briga está bem aberta ali entre os 4, entre o Breno Lopes, o Rony, o Bruno Rodrigues e o Flaco Lopes. Acho que são jogadores, cada um com a sua característica, mas não acho que há uma discrepância muito grande no nível desses 4 aí. Acho que são jogadores de nível, que tem um nível aí parecido. Aí o Flaco é um pouco mais de área, aí tem o outro que é um pouco mais rápido, enfim, são características diferentes, mas não vejo assim, desses 4, esse aqui está numa prateleira, esse aqui está na outra. Acho que eles são próximos. E aí vamos ver quem vai se encaixar melhor, quem vai aproveitar melhor as oportunidades, que tipo de característica o Abel vai entender que seja melhor para essa temporada, mas acho que está aberto. Acho que o Flaco e o Bruno Rodrigues, que a princípio começam no banco, eles vão ter a oportunidade deles e podem sim ganhar lugar do Breno e do Rony. Eu falei do River Plate, está interessado no Flaco Lopes. Ezequiel Barco chegou por 6,5 milhões de euros. Facundo Colídio, 4,5 milhões de euros. O Sebastian Bozelli, zagueiro, 3,4 milhões de euros. O Nicolás Fonseca, volante, 2,7 milhões de euros. Pity Martinez também chegou. E o Lanzini, que é aquela transferência custo zero, mas é um jogador que chega à Argentina com o salário de Europa, fora luvas e tudo mais. Então, o que ajudou o River Plate a equilibrar talvez essas contratações e o bolso tenha sido a venda do De La Cruz para o Flamengo, né? Talvez tenha sido isso, para poder bancar todos esses atletas à vista. Também perfeito, já recebeu a grana. Esse é o detalhe. E tá com dinheiro. Então, assim, tá com dinheiro. Se quiser colocar no Flaco Lopes de repente, fazer aquela proposta irrecusável que o Palmeiras está esperando, não sei. E também nessas horas, a gente fala, o clube não quer negociar, às vezes o jogador também pesa a vontade do jogador. Tô aqui meio encostadão, não tô jogando. Pesa muito. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história aí de Flaco Lopes e River Plate, que tá prometendo. Após renovar, Mike faz declaração emocionante sobre o Palmeiras e assunto repercute e fala à nação palestrina. Aqui a notícia não para. Nesta quarta-feira, 24, o Palmeiras realizará sua estreia na temporada 2024 no Allianz Parque. Na primeira partida do Paulistão em Novo Horizonte, o Verdão não conquistou a vitória, ficando apenas no empate por 1-1 contra o Tigre. Agora, jogando em casa, o Palestra busca cumprir seu dever e garantir um bom desempenho. E o oponente desta noite será a Inter de Limeira. Para o confronto que se aproxima, Abel, visando encontrar a formação ideal para a Supercopa do Brasil, optará por uma escalação completamente diferente daquela que esteve em campo em Novo Horizonte. Flaco Lopes e Gabriel Menino podem receber oportunidades no time titular. Além disso, 2 novos reforços têm chances de iniciar a partida, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues.
Este último é quem apresenta a maior probabilidade de tomar a posição de Breno Lopes ou Rony. Enquanto isso, o primeiro pode atuar tanto ao lado de Zé Rafael quanto proporcionar um descanso ao time. Outro jogador que deve retomar sua titularidade após não participar da viagem com a delegação para Novo Horizonte é Piquerez. Recuperado, ele deve ocupar a vaga de Vanderlan e iniciar a partida. Quanto a Mike, sua posição entre os titulares está assegurada. O lateral direito, frequentemente escalado como ponta-direita, conquistou a confiança de Abel Ferreira e da comissão técnica, resultando na recente prorrogação de seu contrato até 2025. Em uma entrevista ao G, o jogador comentou sobre a renovação. O atleta ingressou no clube em 2017 e já acumula 11 títulos conquistados pelo Palmeiras, podendo completar 9 anos defendendo as cores da torcida que canta e vibra. Em uma conversa com jornalistas, o jogador expressou seu desejo de se tornar um ídolo na instituição, mencionando a aspiração de seguir os mesmos passos de ícones como Dudu e Ademir da Guia. Comente abaixo sua opinião e deixe seu like. Em instantes voltaremos com mais notícias do Palmeiras.